Amar símbolos de liberdade e evitar, por um motivo muito específico, não discutir o peso e o preço do abandono. 14 de maio é esse constante lembrete de reparação, porque no fundo, e nem tão fundo assim, o Brasil é mesmo feito de uma cínica cultura de omissão. E a música de Lazo Matumbi fala disso também. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. Meu diretor, é isso mesmo. A gente tá no Todo Dia História Negra, só que nessa temporada vai ser diferente. Sou eu que vou estar na frente das câmeras. Eu explico, gente. Quando eu decidi inaugurar um momento novo no Todo Dia História Negra, eu sabia que de alguma forma eu tinha que começar respondendo uma das perguntas que eu mais ouvi nesses últimos 3 anos viajando por aí. E eu preciso dizer que nunca foi um plano criar uma plataforma com mais de 100 histórias de vida contada em primeira pessoa por essas pessoas de todas as regiões do Brasil e de pelo menos uns 7 países diferentes. Vocês já sabem que tem famoso, tem herdeiro, tem ambientalista, tem ativista, tem político, tem médico, tem filho de presidente, tem vencedor de Grammy Latino, tem ministro de Estado, tem manicure, tem todo mundo e não tem eu na frente das câmeras. Pelo menos não tinha até agora. E a pergunta era essa mesmo, Cipó, por que a gente nunca te viu na frente das câmeras? E a responder dizendo que essa era a proposta era pouco. Nessa temporada eu quero trocar ideia, eu quero dividir com vocês, num papo muito nosso mesmo, algumas das coisas mais especiais e mais inspiradoras que eu aprendi nesse trajeto. São 3 anos já. Eu li cada um dos comentários nos mais de 100 episódios que tem no Todo de História Negra. E eu vi como essas histórias foram se conectando com as histórias de vocês. E aí quem pergunta sou eu. Vocês acham que entrevistar mais de 100 pessoas em todas essas viagens não me transformou? Se eu contar, vocês não acreditam. Tá ligado? Por isso que eu tô aqui na frente dessa tela, porque essa temporada é quase um react de cada episódio do Todo de História Negra. Eu quero contar, sim, por que eu entrevistei cada uma dessas pessoas. Eu quero dizer da minha relação com elas e com os assuntos que foram aparecendo no meio do caminho. É quase um de frente com o diretor e uma forma de contar como cada episódio que foi pro ar me afetou. E escolher começar por Lazo Matumbi, que eu entrevistei na minha temporada de verão, é especial por vários motivos, mas tinha uma data exata, o 14 de maio, o dia que dá título à sua música, que se tornou um manifesto e uma verdadeira aula de história que todo mundo deveria conhecer. E aí essa é uma conversa que começa no dia anterior, no dia 13 de maio, que é o meu aniversário. Porque durante muito tempo, eu diria que eu nutri um certo orgulho pelo 13 de maio. Imagina só, nascer quando se celebra a libertação dos escravos. Quando Princesa Isabel assina a Lei Áurea e torna todas as pessoas livres e iguais. E isso sempre me pareceu muito mágico até que eu ouvi isso aqui na capoeira. Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição? De ser princesa boazinha que acabou com a escravidão. Eu tô cansado de conversa, eu tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e ainda há por se fazer agora, com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade, de se ensinar aos nossos filhos o quanto custa a liberdade. A capoeira, de uma forma muito potente, sempre foi um instrumento de consciência e de educação. Eu lembro que foi exatamente quando eu ouvi essa cantiga numa roda de capoeira que eu falei, pô, eu quero entender que história é essa. Te contaram, por exemplo, que o Brasil foi o último país das Américas e um dos últimos no mundo a abolir a lei da escravatura somente por uma questão de interesse comercial e pela pressão dos levantes negros? Te contaram esse bagulho não, né? E aí quando eu conheço 14 de maio, um texto de Jorge Portugal na voz do Lazo Matumbi, foi como se essa voz me levasse para assistir 14 de maio de 1888. Você ouve Lazo Matumbi e consegue sentar numa rua em Salvador e ver a história acontecendo, porque Lazo Matumbi consegue te levar para o lugar certo. No dia 14 de maio ninguém me deu bola, eu tive que ser bom de bola pra sobreviver, nenhuma lição, não havia lugar na escola, pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu, a coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa.
Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ileaie, se ligue no Ileaie, agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. E aí deixa eu contar uma outra história para vocês rapidinho. Em 2018 eu promovia uma série de debates sobre masculinidades. E eu soube que o Lázaro Matumbi estaria em São Paulo. O que eu fiz? Escrevi para a equipe dele e logo convidei ele para colar no debate. O não eu já tinha, então fui lá. E para minha grata surpresa, o Lázaro topou e participou do debate com a gente. Ele contou sobre a carreira, falou da história dele em São Paulo e algo que me marcou muito, ele fez 14 de maio a capela e não teve ninguém que não se arrepiasse naquele dia. E quando eu entrevistei ele pro Todo Dia História Negra, ele fez a mesma coisa da mesma forma. É interessante que sempre antes de 14 de maio, o Lázaro faz questão também de declamar A Alegria da Cidade, que é uma música dele com Jorge Portugal. A minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu? Nem entendeu o meu toque? No coração da América, eu sou jazz, eu sou rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue. Na beleza do afoxê ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica, eu sou a cor da Bahia. Eu sou você e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto. Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós, a alegria da cidade. Apesar de tanto não, por enquanto, somos nós, a alegria da cidade. Porque o nosso desejo é sermos o dono da cidade, do estado e do país. E aí de lá pra cá eu passei a acompanhar mais o trabalho do Lázaro Matumbi e alguma coisa na vida fez com que a gente se tornasse amigo. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de tratar Lázaro Matumbi como amigo, porque ele é meu grande mestre, eu sempre vejo ele assim, distante, embora ele sempre me puxa pra perto, assim. Enfim, eu precisaria de muito tempo para falar isso. Fui abraçado por ele a ponto de, quando eu decidi gravar essa temporada do Todo Dia História Negra no verão de Salvador, ele, com uma agenda lotada, falou assim: você quer fazer? Me diz quando você quer que eu vou estar contigo. Enfim, tem uma coisa bonita em figuras como Lázaro Matumbi, que é a generosidade de acolher a gente mais novo para ensinar. E a sensação que eu tenho é que ele é esse griot que aposta em mim, que aposta na galera que tá chegando, porque ele também vem de uma geração que aprendeu sobre violências muito severas e com menos recursos que a gente, eu diria. O Lázaro é tranquilamente um desses caras que acredita na liberdade que está por vir através da força comunitária do povo negro, e isso é muito bonito. Ele acolhe e canta isso. A voz dele é esse abraço de, ó, vamos junto, mas se liga aí, tá? Se liga porque o bagulho é louco, e é mesmo. E aí, voltando para 14 de maio, fica claro tudo isso. Ela escancara a crueldade de um Estado que jogou milhões de pessoas nas ruas e lavou suas mãos para as responsabilidades com a justiça social e reparação. É meio utópico pensar isso, mas sabe o que é de mais violento nisso? É que o Brasil sempre trabalhou para não parecer tão violento assim. Porque na escola nos ensinaram que o dia 13 de maio era, sim, um momento de celebração e de quase devoção por essa liberdade, à medida que esse Estado trabalhava para exterminar o povo negro. Assim. Eu não aprendi isso na escola. O dia 14 de maio de 1888 ele foi decisivo para a perpetuação das desigualdades que seguem no Brasil até hoje. Mantê-las é parte de um projeto político. Ponto. E aí um dado interessante é que tem um estudo recente que calculou que as indenizações devidas por danos causados pela escravidão no Brasil poderiam chegar a 140 trilhões de reais. Esse valor não reflete apenas o lucro direto, mas a reparação por séculos de trabalho esforçado e abuso. Esse dado está num baita relatório elaborado pela Universidade das Índias Ocidentais e tem a chancela aí da American Society of International Law. E aí um grupo de economistas, historiadores e juristas estipulou os valores com base no tempo de exploração da mão de obra forçada, na perda das vidas, na destruição das comunidades e no trauma intergeracional sofrido pela população negra. Então, se em 2025 o PIB do Brasil era tipo de 12,7 trilhões de reais, pensa aí se esse país vai pagar essa dívida. Mas aí é assunto para um outro momento. Tá? Eu vou longe nas ideias, né?
Pois é, gente. Mas o que eu quero dizer nessa conversa aqui também é que olhar para a história a partir das lentes certas talvez seja uma das coisas mais importantes de todo esse processo e até aqui para o Todo Dia História Negra. E talvez isso explica porque eu apenas apresento as pessoas para que elas contem as suas histórias, porque não tem nada mais valioso que escrever as nossas verdades. Isso tem nos dado a possibilidade de construir um acervo muito bonito de memórias vivas, onde nossa gente fala por si antes mesmo que a violência desse estado aqui omisso torne essas pessoas estatísticas mais uma vez. Aqui elas contam quem elas são, o que elas sentem, o que elas querem da vida e do mundo. Isso pra mim é a coisa mais bonita e eu prefiro esse caminho. Eu aprendo muito e eu gosto muito disso. Da mesma forma que eu gosto que a voz potente e generosa do Lazo ensina esse país. Eu realmente espero que o dia 14 de maio seja tema em todas as escolas do Brasil. É bom ver no BBB, mas vai ser incrível quando isso chegar nas primeiras leituras das salas de aula. A gente vai conhecendo a história do país através da gente. E talvez esse seja o papel da arte. Educar para a liberdade, para conscientizar, para que a gente participe mesmo dos processos de transformações sociais. E Lazo Matumbi aqui faz isso com maestria, faz isso com poucos. E um dos momentos que eu mais me emociono nesse episódio é quando o Lazo conta da vida dele em São Paulo. Ele conta que ele vem para São Paulo, tá morando aqui, ele vai participar das diretas já. E quando ele vê tudo aquilo, todo aquele movimento, ele olha pro amigo dele e fala que, cara, com isso aqui que tá rolando, toda essa transformação no Brasil nesse momento, eu preciso voltar para Salvador e ajudar meu povo a mudar isso. E aí ele volta para Salvador e ajuda a estabelecer o Axé Music. E aí pensa, tem algo mais nobre que isso? Eu conheço pouca gente no mundo que seria tão nobre assim. E aí o que eu aprendi com esse cara e com essa história é que poder testemunhar momentos de transformação do país é importante, mas colaborar com a mudança efetiva que se quer ver no mundo é meio que sem preço, tá ligado? Isso é fundamental. Eu acho que o papo aqui ele termina assim mesmo, assim. Isso aqui é um formato novo, então eu tô entendendo como que vai ser. Mas eu espero que vocês tenham entendido o meu papo e eu quero pedir uma coisa. Fica aqui no Todo Dia História Negra, vai conhecer a história do Lazo Matumbi contada por ele mesmo. E óbvio, se você gostar, curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque esse espaço aqui é só pra gente trocar e se inspirar a partir das nossas histórias. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado.